1 Coríntios 13, versículo 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar sobre as três características da religião cristã. O cristianismo é uma religião, sim. As pessoas falam, não quero religião, eu quero um relacionamento, né? As pessoas têm essa dificuldade de falar sobre religião, porque quando se compara o cristianismo com outras religiões, então diz assim, é um conjunto de crenças de pessoas que têm um envolvimento com um certo grupo, que tem certos costumes de adoração e tal e tal. E aí tem aquelas enormes definições sobre o que é religião. Aí os mais santos do que os outros falam assim, eu não gosto de religião, eu gosto de Jesus Cristo. Agora, qual que é o problema de você ter um conjunto de crenças? O único problema que tem em você ter um conjunto de crenças é se seu conjunto de crenças for errado. Se você crê na coisa errada, então isso é um problema. Não interessa em que religião você esteja. Agora, se você está num conjunto de crenças, com um conjunto de pessoas que crê igual, e este conjunto de crenças é correto, qual que é o problema? Se isso é religião, então a religião é certa. Por quê? Toda religião tem seu conjunto de crenças. Você vai para o Islã, por exemplo, eles têm o Alcorão com o seu conjunto de crença, tem as orações que eles têm que fazer, as obras que eles têm que fazer, enfim. Você vai para o Espiritismo, eles têm lá seu conjunto de crença, enfim. Toda religião tem um conjunto de crença. A pergunta não é, eu faço parte de uma religião ou eu tenho um relacionamento? Não. Primeira coisa, a religião é correta? O conjunto de crenças é correto? Esta é a pergunta. Porque se o cristianismo, você fala, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Deus, você fala isto. Um relacionamento com Deus, certo? Relacionamento com Deus não se pode acontecer sem uma instrução correta. Você não pode ter um relacionamento com Deus a partir de si mesmo. Ou pode? A Bíblia diz que não. Nenhum ser humano pode se aproximar de Deus por si mesmo. Ele precisa do intermediário, sim. Esse intermediário é Jesus. Então é impossível você dizer que tem um relacionamento com Deus se você não passa pelo ensino do conjunto de crença. Então, isto é fé. Quando Paulo fala agora permanece a fé, essa fé aqui não é aquela fé, como eu creio em Jesus. É também, eu creio em Jesus. Mas não é disso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo, ele está falando de um conjunto de crenças. Paulo está falando de um conjunto de crenças um conjunto de crenças correto, que foi ensinado pela Bíblia, que foi ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, que você tem que crer. Então isso é fé. As pessoas querem comparar o cristianismo com outras religiões e dizer o cristianismo não é uma religião. Ele é uma religião. Agora estamos aqui para dizer que o cristianismo ele não é uma das religiões. Ele é a única religião verdadeira. É isto que estamos aqui para dizer. Porque o único conjunto de crenças que é correto é o conjunto de crença revelado na Escritura. E qual que é a única religião do mundo que segue a Escritura? O cristianismo. Então, segue-se que o cristianismo é a única religião correta. As demais, aí vão falar, não, mas é porque o Islã, o Espiritismo também, eles fazem o bem. Eles podem fazer o bem. Mas a questão não é se uma religião faz o bem. A questão é se nós cremos
naquilo que foi revelado. Porque o Islã diz que foi o anjo Gabriel que revelou para Maomé. O Espiritismo diz que foi um espírito que apareceu para Allan Kardec. Eu não posso confiar nessas coisas. Paulo diz que se até um anjo descer do céu e me pregar um outro evangelho que ele seja anátema, então se um anjo aparecer no meu quarto de noite e falar, eu sou Gabriel, eu já vou começar a ficar suspeitando dele. E o que você tem a dizer, seu Gabriel? Não é? E ele vai dizer assim, não, porque eu tenho uma nova revelação, eu vim aqui te revelar uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que ninguém sabia até agora, e agora eu vou te revelar. Então fala, então, seu Gabriel, vai embora em nome de Jesus, que tu é um demônio. Não é isso que a Bíblia ensina? Porém, Maomé aceitou. E aí, quando ele aceitou, escreveu ao Corão. Durante 23 anos, ele ficou recebendo revelações de Gabriel, segundo ele. Então, veja bem, o outro lá comunica com mortos. Os mortos voltam e falam com ele. A Bíblia diz que os mortos não voltam para poder falar com ninguém. Então, quem que estava falando com esse cara? Agora veja, a Bíblia é o próprio Deus falando acerca dele mesmo. Então eu não tenho que duvidar, porque o que eu especulo de Deus não se compara ao que o próprio Deus se revela a mim. Você pode, por exemplo, especular a minha vida, mas você não vai saber de minha vida muito mais do que eu, porque a vida é minha. Então, desta forma, é Deus. O homem pode especular sobre Deus, nisso, naquilo, na criação, no poder de Deus, na sabedoria, mas ele nunca vai descobrir sobre Deus se o próprio Deus não se revelar. Então, a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus para nós. Então, segue-se que quem obedece ou quem crê naquilo que a Bíblia diz, então ele está na religião certa, na única religião certa, porque Deus não se revelou em outro livro que não seja a Bíblia. Então você tem que crer somente na Bíblia. Então você está na religião correta. Isso é fé. Quando Paulo diz agora permanece a fé, ele não está falando de um relacionamento seu com Jesus. Sim, mas eu te pergunto, como você pode ter um relacionamento correto com Jesus se você não foi ensinado? E a pergunta é, qual livro que te ensina a ter um relacionamento correto com Jesus? É a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, se você antes não aprender sobre a Bíblia, se antes você não crer nesse conjunto de crenças aqui da Bíblia, nunca você vai ter um relacionamento correto com Jesus. Então não adianta você falar que um relacionamento correto com Jesus exclui a religião. Não adianta. Como é que você vai ter um relacionamento correto com Jesus se você não foi ensinado pelo conjunto de crenças? Está entendendo? Então, quando alguém vier com esse papo de santimônia, né, dizer que é mais santo que os outros, eu não gosto de religião, eu gosto de um relacionamento com Jesus. Aí, como é que você aprendeu a ter um relacionamento com Jesus? Se é que de fato você tem um relacionamento com Jesus, quem te ensinou? Então, Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé. A fé é isso, é o conjunto de crenças de um grupo de pessoas que está recebendo o ensinamento da fé relacionado ao seu relacionamento com Jesus, baseado no que o próprio Deus revelou. Tem gente que fala assim, nós adoramos a Deus do nosso jeito. Não, quem está sendo adorado é Ele, então Ele é que determina a maneira dele ser adorado. Que história é essa, que eu adoro a Deus do meu jeito? A gente não é pagão? O pagão é que inventa um Deus, vai lá e adora do jeito dele, Tá certo, ele tem que adorar do jeito dele mesmo, foi ele que inventou aquele Deus lá. Agora, Deus não, Deus é o criador de todas as coisas, então ele já tem as regras. Não é assim, eu chego, a partir de hoje eu sou um crente e vou adorar a Deus do meu jeito. Não, Deus já existia desde a eternidade, antes de você existir, antes de nós existirmos, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. E com ele, as regras. Então ele é que estabelece como é que nós temos que adorá-lo. É Deus que estabelece. E todo aquele que não o adorar de acordo com aquilo que ele estabeleceu, não está adorando. Não adianta, pode chorar. Eu senti a presença de Deus, eu choro. Pode, à vontade, chore, esperneia, cai nos bancos, rola, deita, tenha visões, vê Gabriel também, igual o Maomé viu. Um monte de coisa, não interessa.
só vai adorar a Deus verdadeiramente se passar pelo conjunto de crenças estabelecido pela revelação que Ele mesmo deu. Vocês vão entender o que é fé? Quando Paulo diz, agora pois permanecem a fé, o que a gente pensa, né? A fé é aquele sentimento que eu tenho, eu creio em Deus, isso permanece, não é? A gente pensa isso. Tudo bem, você tem que crer em Deus mesmo. Mas agora a questão é, de que maneira você crê em Deus? Essa é a pergunta. Porque nós não podemos crer em Deus do nosso jeito. Temos que crer em Deus de acordo com aquilo que Ele revelou na Escritura sobre Ele mesmo. Para dar um exemplo aqui para os irmãos, para finalizar essa parte sobre a fé, eu quero conhecer mais sobre o irmão Nelson. Aí eu converso com ele e falo, irmão Nelson, eu acho que o senhor é assim, 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 e começo a falar um monte de coisa que eu acho. Ele pode até não falar, né, para não me deixar constrangido, mas depois vai falar com a irmã Elecilda em casa e falar que o pastor é meio doido, né? Ele chega aqui e fala um monte de coisa que ele acha que eu sou e ele quer ter um relacionamento com... Ele está tendo um relacionamento com outro Nelson. Ele é amigo de um outro cara que não sou eu, porque eu não sou nada daquilo que ele falou. Agora, se eu quiser ter um relacionamento verdadeiro com ele, como amigo dele, então eu preciso primeiro escutar ele dizer quem ele é. Então ele vai me falar quem ele é, e eu vou captando tudo aquilo que ele está dizendo e falando, olha, ele é uma pessoa assim e tal. Aí eu vou ter um relacionamento de acordo com aquilo que ele me falou, que é ele. Senão, nós vamos ter um relacionamento com outra pessoa. Uma pessoa imaginária, mas olhando para um outro. Assim, muitos crentes têm um relacionamento com Deus. Então, este relacionamento com Deus, tem muito cristão também fazendo isto. Tem muito cristão dizendo o seguinte, não, eu acho que Deus é assim, e eu acho que Ele vai receber minha adoração assim também. E não é. Deus é que tem que dizer quem Ele é, nós temos que aprender quem é Deus, para depois a gente ter um relacionamento com Ele. E você aprende quem é Deus a partir do quê? Da Bíblia Sagrada. Você não faz suposições sobre Deus. Se você faz uma suposição sobre Deus, quando você se relaciona com Ele, então não é Ele que você está adorando, é alguém imaginário. Então a mesma coisa do pagão, que construiu um ídolo, imaginou alguma coisa, construiu e está lá adorando do jeito dele. Ali sim, ele pode adorar do jeito dele, porque foi ele que construiu. Agora, Deus já existia, não foi nós que inventamos Deus. Então Deus tem que ser adorado, você tem que crer em Deus de acordo com aquilo que Ele se revelou na Escritura e exige que Ele seja crido. Isto é que a Bíblia chama de fé. Paulo diz, agora pois permanece a fé. Isso é a fé. A fé, de fato, é um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento correto com Deus. E só pode haver um relacionamento correto com Deus quando nós aprendemos daquilo que o próprio Deus se revelou. Não há relacionamento sem aprendizado. Então, primeiro você tem que crer no que diz a Escritura para que você creia em Jesus. Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, Ele não falou de qualquer jeito. Quem crê em mim do jeito que achar. Cada um crê em mim do jeito que quiser. Não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, tem um jeito de crer em Jesus. Então, isto é a fé que permanece, que o apóstolo Paulo está falando. A segunda coisa que ele fala que permanece é a esperança. A esperança do crente, em quase todas as páginas do Novo Testamento, a esperança do crente é a vinda de Jesus. A esperança é aquilo que eu aguardo. A esperança é aquilo que vamos dizer, a esperança é a fé futura. A fé, esse conjunto de crença, é quando eu creio naquilo que Deus revelou no passado. Mas a esperança é aquilo que eu creio no que Deus revelou para o futuro. A esperança é fé futura. A esperança é um teste de Deus para nós, para ver se nós confiamos naquilo que Ele prometeu que virá. Porque hoje o que está acontecendo com os crentes é o seguinte, eles vão para a Bíblia, tem até uma Bíblia chamada Edição de Promessas. Aí você olha lá, tem os versículos tudo marcado, todos eles que são marcados são versículos de promessa.
somos mais que vencedores. Aí ele está marcado. Mas aquele lá que você vai passar por aflição não está marcado naquela Bíblia. Está escrito lá, mas não está marcado. Porque aí quando o cara abre a Bíblia, aí ele só olha os versículos marcados. Aí fala, oh, Deus tem uma promessa para mim. Só que tudo aquilo é coisa do passado. E outra, muitas daquelas promessas marcadas foram feitas para as pessoas da Bíblia, para os personagens da Bíblia. Deus fala assim, por exemplo, Josué, aonde você colocar o teu pé, eu te dou. Aí o cara olha, lê aquilo, ele acha que é para ele. Ele vai lá e pisa no terreno vazio do vizinho, achando que Deus vai dar o lote para ele. Porque está escrito, a Bíblia não mente, não é? A Bíblia não mente. Obviamente que ela não mente. Mas você também tem que saber interpretar. Porque se você não souber interpretar a Bíblia, então, na verdade, é você mesmo que está mentindo para você, não é a Bíblia. A mesma coisa eu pegar uma carta, um e-mail, e ler só uma frase e tirar minhas conclusões daquele e-mail, daquela carta. Eu tenho que ler toda a carta, eu tenho que saber quem foi que escreveu, por que ele está escrevendo. Então, existe um contexto para tudo. Agora a pessoa acha que toda a Bíblia foi escrita para ele. Quer dizer, as promessas, né? As outras partes ele acha que não foi para ele. Mas as promessas ele acha que foi escrito para ele, então ele pega aquilo. Nossa, Deus me deu, olha só, né? Eu serei pai de multidões. Não tem uma música que fala isso? Eu serei pai de multidões. Não tem? Nem sei quem canta, mas tem uma música assim. Aí o cara acha que ele vai ser pai de multidões. Aí fica, tá vendo? Tem que ganhar alma. Quanto mais alma você ganhar, você vai ser pai de multidões. E aí fica pondo aquele negócio na cabeça do povo, daquela... Aí, por que eu vou ser pai de multidões? Por quê? Porque está na Bíblia, mas está para Abraão. Deus falou para Abraão, você vai ser pai de multidões. Não foi para mim. Não tem meu nome lá. E ainda que meu nome fosse Abraão, não era para mim. Era para aquele Abraão lá. Então, nós temos, assim, algumas dificuldades com isto. A esperança que Paulo está falando aqui é o teste da continuidade da nossa fé. Tipo, a fé não é você crer naquilo que já está escrito, portanto a esperança é você crer naquilo que está escrito, mas que ainda vai acontecer. A fé é aquilo que eu admito como verdade da revelação de Deus. A esperança é aquilo que eu admito como verdade das promessas futuras de Deus. E quando eu admito isso como verdade, nada pode me abalar. Veja, a fé eu sei de onde eu vim, a esperança eu sei para onde eu vou. Então o que pode me abalar? Eu vejo crente tudo abalado. Não estou falando de problemas, todo mundo tem, meu irmão. Problema todo mundo tem, mas eu estou falando de crente abalado. Acontece um negócio, acho que eu tinha que morrer, porque eu não sei, Deus não gosta de mim, um negócio assim, que tem um monte de gente pensa, um monte de coisa, na hora do desespero, da luta, da dificuldade, mas eu sei para onde eu vou, meu amigo. Se eu criei naquilo que é a revelação de Deus do passado, por que eu deveria duvidar do futuro? Qual razão que Deus me deu para duvidar? Alguma palavra de Deus caiu por terra em algum momento da história? Nunca. Então, todas as coisas, a Bíblia diz, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se o propósito de Deus para a sua vida é salvar, porque eu também não sei qual é o propósito dele, se é de salvar ou se é de condenar, mas se o propósito dele é te salvar, tudo vai contribuir para você ser salvo. Se o propósito dele é te condenar, tudo vai contribuir para você ser condenado. Não tem como escapar disto. Alguém vai surpreender Deus e falar, lá no último dia, entrei no céu sem o Senhor me salvar. Ele vai dizer assim, lê aquela parábola, Mateus 22, ele fala, como você entrou aqui sem ter as vestes nupciais? E o homem emudeceu, ou seja, ninguém tem desculpa diante de Deus, ninguém pode apresentar alguma... Senhor, eu entrei aqui porque eu sou o cara, eu entrei aqui porque eu tenho carteirinha de penetra, de festa. Não existem esses negócios. A Bíblia diz que o homem emudeceu, ou seja, diante de Deus, ninguém pode se apresentar para entrar lá
sem as vestes de Cristo, as vestes de justiça de Cristo. Ninguém pode. Eu não posso chegar diante de Deus, eu estou aqui no céu por causa das minhas obras. Não pode. Amarra esse cara e joga lá nas trevas exteriores, eternas. Mas Senhor, eu fiz boas obras. Aliás, eu fui até na igreja. Amarra esse cara, ele está falando demais. Amarra a boca também. Não tem como nós entrarmos na presença de Deus com as nossas obras. Agora, se Deus me escolheu para a salvação, meu irmão, não interessa o que você está passando, qual que é o problema que você está passando. A Bíblia diz que agora permanece além da fé a esperança. A esperança. Os crentes muitas vezes eles são tão farol baixo, só enxerga aqui, que eles acham o seguinte: Deus está preparando tudo para meus problemas serem solucionados. Mas isso é muito pouco. Deus já preparou tudo para você ser salvo. Olha, ainda que eu vivesse amarrado em problemas na minha vida inteira, eu vou me alegrar porque Ele preparou tudo para eu ser salvo. Está tudo preparado para a minha salvação. Aliás, nós muitas vezes achamos ou queremos ensinar a Deus assim: Senhor, se o Senhor me colocasse num caminho livre de espinhos, eu te serviria melhor. Você não sabe de nada. Se eu te colocasse num caminho livre de espinhos, você estaria no mundo, você estaria servindo ao mundo, ao pecado, ao diabo, à carne. Você serve a mim também por causa disso. Então, o caminho do espinho é bom. É bom porque ele contribui para o meu bem, para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E Paulo, quando ele fala da esperança, está falando disso, dessa fé futura. Eu pergunto para vocês, qual religião que tem esperança? Vamos falar das duas que eu estava falando. Islamismo e espiritismo, por exemplo. Tem várias, né? Religiões tem milhares. Agora eu quero perguntar qual que tem a verdadeira esperança. Porque, vamos lá, islamismo. Você tem ali uma esperança de que os mártires do islamismo, os homens bomba, né? Os homens bomba, eles têm uma promessa de que quando ele morre, lá no paraíso, tem 72 virgens esperando por ele e muito vinho. E assim, um paraíso. Então imagina, está trabalhando com a cobiça do cara, está trabalhando com os desejos da sua carne. Então o paraíso de um muçulmano não passa de uma ilusão sobre seus desejos não realizados. É uma coisa Deus chegar e perguntar para você: o que você mais gosta? A pessoa fala: eu gosto muito de churrasco. Fala: então quando você morrer, você vai estar no paraíso de churrasco, só vai ter picanha lá. E o cara: nossa, então eu quero. Ele está apenas sendo atraído por sua cobiça. Na verdade, a religião muçulmana nada mais é, a esperança do Islã nada mais é do que uma tentação. A Bíblia diz que tentação é o despertamento da nossa cobiça. Então a esperança do Islã é uma tentação. Mas isso não é aquilo que mais o muçulmano gosta. Talvez seja, mas é o que mais Maomé gostava. Ele mais gostava disso, de ter um harém, várias mulheres, de ter vinho, de mandar em todo mundo, disso e daquilo, de fazer guerra, matar, morrer por Alá. E agora a promessa é essa. Você vai ter 72 virgens e muito vinho no paraíso se você morrer pelo Islã, se você matar pelo Islã. Então o homem se enche de bomba lá e acontece essas coisas. Irmãos, a esperança deles é esta. O espiritismo, qual que é a esperança do espiritismo? É que se ele fizer o bem, ajudar o próximo, ele vai voltar numa outra encarnação melhor. Este melhor, veja bem, sempre está aqui. Ele nunca vai para o céu, ele nunca vai para ele desencarna para reencarnar. Então ele volta para cá. Que esperança é essa que me traz para o mesmo lugar de novo? Eu vou lá, dou uma volta, me perco todinho, depois volto para o mesmo canto. Igual perdido na floresta. A pessoa está perdida na mata, ela roda, depois eu já estive aqui. Então assim também os espíritas, eles pensam assim: eu estou no mesmo, eu tenho a sensação que eu já passei por isto.
E ele fala, não, foi na minha outra encarnação, na minha outra vida. Mas naquela vida eu não era tão bom assim, agora eu estou melhor, eu fiquei mais rico, eu fiquei melhor. Por isso que as pessoas querem espiritismo, porque elas acham que podem voltar melhor até financeiramente. Aí como ele pensa muito no dinheiro, ele fala, rapaz, hoje eu sou pobre, mas se eu fizer muita coisa boa, quem sabe eu volto rico na próxima encarnação. Então, a esperança do espiritismo é um ciclo que nunca se acaba. E se eu fosse perguntar de cada religião, qual a esperança de cada religião, eu ia mostrar para vocês a tolice de cada uma delas. Mas a esperança cristã, ela é sermos como Cristo. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. A Bíblia diz que nosso corpo não terá mais dores, doenças, velhice, pecado, sofrimento, angústia, tristeza, nada disso que nosso novo corpo estará livre de tudo isto. E a Bíblia diz que não é só isso, essa é a parte negativa da nossa glorificação, mas existe uma parte positiva da nossa glorificação, que é cada dia mais gozo no Senhor. Olha, eu não sei se vocês já experimentaram num momento de oração, um gozo no Senhor, uma alegria no Senhor, que você não queria parar de chorar nunca mais, de tanta alegria que você sentiu. Você vai sentir isto multiplicado por zilhões de vezes e infinito. Isso nunca vai parar. Na eternidade, o gozo, a alegria de um crente, ela vai ser eterna e ela vai ser multiplicada a cada instante ela será multiplicada e multiplicada e multiplicada. O senso de alegria lá no céu, ele não terá fim, não terá interrupção e ele não vai parar. É sempre um grau a mais, sempre um grau a mais, sempre um grau a mais, para sempre. Nunca vai dizer, chegou o último grau, não, é para sempre. A esperança do cristão é a única verdadeira. E finalmente Paulo fala sobre o amor. Ele diz assim, a fé, a esperança, o amor, estes três. O que é o amor? Nós, seres humanos, principalmente brasileiros, nós achamos que amor é aquele sentimento, nossa, ai, como eu amo esta pessoa, a gente confunde o amor com o sentimento, com aquela afeição, aquela paixão, aquele negócio de querer estar junto, estar perto e tal. Aí a Bíblia fala assim, veja bem, nós pensamos que isso é amor, né? Amor, ai meu cachorro, não aguento ver longe dele. Né? Quem gosta de cachorro? Eu não aguento ver longe do meu filho, longe de minha esposa, não sei o quê. Nós temos este sentimento. Amor é isto, a gente confunde com sentimento. Aí Jesus Cristo vem e fala assim, amai os vossos inimigos. Os crentes pulam 200 metros para trás, com 200 pedras nas mãos e dizem, Deus me livre de amar meu inimigo. Ora, vamos lá. Nós já falamos da fé e da esperança. A fé não é o conjunto de crenças que a Bíblia ensina sobre Jesus? Se tudo que a Bíblia ensina sobre Jesus é verdade, então como você ousa desobedecê-lo? Se você diz que crê nele, você não deve desobedecer. Isso é mentira, então, dizer eu creio em Jesus, mas quando ele fala ame os seus inimigos. Não, isso eu não posso fazer. Então, peraí. O que a Escritura revela de Jesus não diz que Ele é o Senhor? E se diz que Ele é o Senhor, Ele não manda? E se Ele manda, eu não tenho que obedecer, já que eu sou o servo dEle? Então, se eu pulo para trás, então eu não estou obedecendo. Obviamente, eu também não estou crendo. Então, já caiu por terra meu conjunto de crença. Sua religião é errada, ainda que você esteja no cristianismo. Aí o cara, mas, gente, não tem como amar o inimigo. Espera lá. Vamos consertar as coisas. Primeiro vamos consertar esse pensamento do que é amor. O amor para Deus não é sentimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O que você está sentindo hoje, amanhã você não sente mais. O que você está sentindo, o que você imaginava da sua mulher, do seu esposo, com o tempo você viu que não era. O que você imaginava dessa igreja, quando você entrou, você viu que não era. Olha, teve gente que saiu dessa igreja e falou, pensei que era uma coisa, mas eu vi que é outra, eu saí da igreja. E vai ser sempre assim.
Nós vamos nos decepcionar com tudo. Nossos sentimentos são volúveis. Nossos sentimentos, eles passam. Olha, paixão. Tá vendo? É a mesma coisa. Paixão é passar. Paixão significa acabar, é passageiro. Mas, quando fala de sentimento de coração, essas coisas, isso é um engano nosso. Isso é ser movido pela empolgação, pela emoção. Quando a Bíblia diz assim, amor, quando a Bíblia diz amai-vos, quando a Bíblia diz que devemos amar, que isto é uma obrigação nossa como cristãos, ela está dizendo que nós devemos obedecer a Deus do que Ele manda nós fazermos para com as pessoas, independente se são amigos ou inimigos. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isto é amar o seu inimigo. A Bíblia diz em João 14, 23, se alguém me ama, Jesus está falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então veja, é obedecer, guardar a minha palavra, obedecer a palavra dele. Quando Jesus Cristo manda, olha, o próprio amor por Jesus não é sentimento. O próprio amor por Jesus é obediência. E se alguém me ama, guardará. Ele diz, se alguém me ama, vai viver chorando pelos bancos, porque eu morri na cruz por ele. Não, e tem crente que ele acha que ama Jesus, porque ele chora. Toda vez que fala que Jesus morreu na cruz, ele chora. Mas isso não passa de uma compaixão por Jesus. A pessoa tem dó de Jesus e ele chora. Ele vê o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele chora. Jesus, não podia fazer isso com ele morreu por mim. E chora. Ele chora dos olhos inchar. Mas isso não é amor. Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, amor para Jesus é obediência, não é sentimento. Errado você ter afeição, não é errado, não. Você não pode colocar base nela. A afeição não é a base do seu amor. Pode ter sentimento, pode e deve, por Jesus, por seu irmão. Tá? Se você conseguir gostar do seu inimigo, ter afeição por ele também pode. Mas não é isso que tem que ser a base. A base é a obediência. E o que a Bíblia diz? Obedecer a Deus em relação ao meu inimigo. Quando diz amar o teu inimigo, ela diz orai por ele, faça o bem para ele. É isto. Não está mandando eu gostar, não está mandando eu me apaixonar pelo meu inimigo. Então, precisamos primeiro corrigir nosso pensamento sobre o que é amor. Amor é isto na Bíblia, é uma decisão de obedecer ao mandamento. Quando a Bíblia diz não matarás, que é o mandamento, então você obedece por amor. Não quer dizer que você não vai ter um dia uma vontade. Eu tenho vontade de matar esse sujeito, mas você sabe que você pecou naquele momento, porque aquela vontade de matar, se você alimentar, ela já é o assassinato. Jesus falou, aquele que odiar o seu próximo já o assassinou. A Bíblia diz, 1 João 3,15 fala que aquele que odeia o seu irmão já é um assassino. Jesus falou que quem odiar o seu irmão já é digno de juízo, ele já está passível da pena de morte. Jesus disse, veja, da vontade tem hora de você, eu queria que esse cara morra, mas imediatamente você já diz, não, eu sou cristão, eu amo, não é gostar, eu amo, se precisar de todos os meus bens, todos os meus serviços, toda a minha prática eu farei por ele em nome de Jesus. Isso é amar, não é gostar. Por exemplo, se um criminoso mata o filho de uma pessoa, um cristão, o criminoso mata o filho de um cristão, esse cristão, ele vai sentir ódio, vai sentir raiva, vai sentir vingança, desejo de vingança, de justiça, de um monte de coisa. Ele vai, mas ainda que ele esteja consumido por todo esse sentimento, ele vai orar a Deus sobre este sentimento, mas se aquela pessoa precisar, ele tem ainda que fazer o bem por ela. Tem que fazer. Óbvio que a justiça vai fazer, a prisão, se tiver a pena de morte, vai condenar ele para a morte. Eu não vou chegar lá, porque eu amo meu inimigo. Não condene ele à morte. Não, a justiça tem que ser feita. Isso não exime o meu amor.
Agora a questão é a seguinte: eu nunca vou negar para ele aquilo que Jesus Cristo faria por ele. Isto é o amor cristão. Eu posso estar morrendo de ódio, embora não deva, porque só de ter ódio já é assassino, a Bíblia diz. Quando o ódio vem me atacar, quando a ira vem me atacar, Paulo diz o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu devo rejeitar este sentimento da ira e com o coração sangrando eu faço o que Jesus faria por aquele homem. Isso é o amor, não é gostar. O amor é obedecer. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Agora você entende o que Jesus diz quando ele fala amai os vossos inimigos. Os cristãos, eles não vão mais pular longe. Ah, tem uma pessoa que não se dá bem comigo. Não quer dizer que tem que ficar lá chocando a casa da pessoa, não, hein? Mas quer dizer que quando precisou, você está ali para fazer. O que Jesus faria por essa pessoa? Quer dizer que você tem que ficar. Por exemplo, sabe que uma pessoa é fofoqueira. Você vai ficar contando sua vida para ela? A não ser que você queira que todo mundo saiba. Se você quiser que todo mundo saiba, vai lá e conte. Agora, se você sabe que ela tem esse problema, para que você vai? Mas se ela precisou, você vai fazer o bem, você vai fazer. Você vai inclusive aconselhar, dizendo da palavra de Deus, olha, isso é pecado e tal, para que essa pessoa se arrependa, para que ela seja transformada. Isso é amor. Isso é o amor cristão. Agora veja, qual que é o mais difícil dos três? Qual que é mais difícil aqui? É você crer no que a Bíblia fala, é você ter certeza da sua vida eterna, que Jesus vai voltar, ou exercitar o amor? O amor é o mais difícil. Por isso Paulo diz aqui, mas o maior destes é o amor. O maior deles é o amor, porque ele é o impossível. Agora vamos para todas as religiões, todas do mundo inteiro. Qual religião que diz para você amar seu inimigo? Não existe nenhuma. Só Cristo falou isso. Por isso que é a maior. Qual religião que pratica o amor sem pensar em si mesmo? Só o cristianismo. Todas as outras fazem o bem. Não estamos falando que não fazem. O espiritismo faz o bem, o catolicismo faz o bem, o islamismo faz o bem, o budismo faz o bem. Todas as religiões do mundo fazem o bem. Mas eles estão pensando em si. Eles dizem, não, nós estamos pensando no próximo. Não é verdade. Eu já provei isso aqui, que o espiritismo não pensa no próximo. Por que o espírita faz o bem para o outro? É para ver o outro bem? Não, é para ele voltar na outra encarnação melhor. Então ele está pensando nele. Não está pensando no outro. Fala para um espírita assim, ó, faz o bem para o outro, mas você não vai voltar melhor por causa disso, não. Ele não faz. Mas se você prometer para ele que ele vai voltar melhor, aí ele faz, porque ele está pensando nele, não está pensando no outro. Então já provei aqui que o espírita não faz o bem pensando no próximo. Ele faz, aparentemente sim, todo mundo acha que é, mas no fundo ele está pensando em si, porque ele acha que ele vai voltar melhor. O cristão, quando é ordenado que ele ame até o inimigo, quem é que faria isso esperando, gente, alguma coisa para si mesmo? Como que alguém que já me fez o mal, o que eu espero dele? No entanto, a gente tem que ir lá fazer. Por isso, cristianismo é a única. Já teve um grande filósofo que falou: cristianismo é a religião do amor. E é verdade. Porque é a única que faz pensando no outro, ele não faz pensando em si mesmo. E se ele fizer pensando em si mesmo, ele é igual às outras religiões. Ele não é um cristão. Se você, olha, eu participo de um grupo tipo no WhatsApp que de vez em quando está lá. As propagandas, as fotos, né? As filmagens, as reportagens que coloca lá. Ah, os membros de nossa igreja fizeram isso, não sei aonde. Aí mostra as fotos, não sei o quê, publica, põe no Facebook e não sei o quê. Ele está pensando em quem quando ele faz isso? Pensando nele, não é cristão. Isso não é amor cristão. O amor cristão, quando você faz o bem para uma pessoa, você não fala. Jesus disse isso em Mateus 6, ele fala, quando você der uma esmola, você não deixa a mão direita saber o que fez a esquerda. Quando você fizer o bem para alguém, não fica tocando trombeta diante dos homens. O fariseu, por exemplo, se ele visse um pobre no meio da rua,
sozinho, ele, o pobre, ele passava de longe. Mas se ele estivesse no meio de uma multidão e o pobre tivesse, ele dava R$100, entendeu? Para quê? Para que os homens vissem sua atitude de piedade. Tem crente que é assim, ele vai fazendo bem, ninguém olha, daqui a pouco ele está gritando, irmãos, eu fiz o bem, para ver se todo mundo olha para ele. Daqui a pouco ele está colocando no Facebook mesmo, espalhando pelo WhatsApp o que ele fez. Isso não é cristão. O amor cristão ele fez, acabou, terminou, ele nem pensa naquilo mais. Ele não fica assim depois, fiz o bem para aquela pessoa, ele não está nem para mim. Primeira oportunidade que teve, pisou em mim. Não é cristão. Se você fez, você tinha que ter feito pensando nele, não é em você, não é em nenhum retorno. Cristão, ele pensa em Cristo e no obedecer. Amar é obedecer. Quem me ama, guarda a minha palavra. Isso é amor. Por isso que o maior é o amor. Porque só pode fazer o amor quem tem um novo coração. Enquanto você não nascer de novo, você pode imitar o cristão, mas você não é um cristão. Tem um monte de gente na igreja que imita crente, mas não pode ser crente. Porque de fato só pode fazer isto aqui quem tem um novo coração. Só pode ser crucificado e gritar na cruz, Pai, perdoa quem está me crucificando, porque não sabe o que faz, quem nasceu de novo. Jesus não nasceu de novo porque ele já nasceu puro, né? Ele não precisava nascer de novo. Nós não, nós nascemos no pecado, precisamos nascer de novo. E se a gente nasceu no pecado e não nasce de novo, nós não vamos perdoar, nós não vamos amar. Nós não vamos dizer, Pai, perdoa quem está me crucificando, quem está me perseguindo. Nunca, nós não vamos dizer isso. Mas se nascer de novo, nós vamos. Porque o novo coração é igualzinho de Jesus. Fala, pastor, o que eu tenho que fazer para ter um novo coração? Você nunca vai poder fazer. Aliás, se você fizer alguma coisa para ter um novo coração, Deus não vai te dar. Porque Deus vai dizer, o coração novo é dado e não é comprado. Se você fizer alguma coisa, você está comprando. Está dizendo, Deus, eu pago pelo novo coração. Deus vai dizer, sai para o inferno com a sua oferta, que eu odeio isso. Deus dá. O coração, Ele dá para quem Ele quer. Ninguém compra. Ninguém diz, eu faço isso para Deus me dar um novo coração. Ninguém faz, ninguém pode. Deus diz, eu dou o novo coração. E eu dou para quem eu quero. Você nunca pode dizer, pastor, o que eu faço para ter um novo coração? Nunca pode dizer isso. A única coisa que você pode perguntar, pastor, como eu faço para saber se eu tenho um novo coração? Se Deus me deu, aí tudo bem. Agora, o que fazer para adquirir? Não tem como. Não tem. Deus dá para quem Ele quer. Agora, se você perguntar o que eu faço para saber se eu tenho um novo coração, aí sim, essa é uma pergunta legítima. Porque Deus, Ele se agrada de quem tem um novo coração, porque quem deu foi Ele. Quando Deus olha para alguém que nasceu de novo, Deus olha e fala assim, olha, eu gosto dessa pessoa porque eu que dei um coração novo para ele, e ele está fazendo tudo o que agrada a mim. Quem não tem um novo coração, quem não tem uma nova natureza, todas as boas obras que ele faz, Deus abomina, Deus faz, que fedor, eu odeio, eu detesto todas as boas obras, que alguém faz que não nasceu de novo, Deus fede para Deus, Ele odeia quem nasceu de novo, até o respirar dele com um novo coração. Aí Deus fala, nossa, que lindo, isso é maravilhoso, ele está respirando pelo novo coração que eu dei. Deus se agrada do novo coração que Ele deu para nós. Aí você dá um passo com um novo coração. E Deus diz, eu fui glorificado nesse passo que Ele deu. Porque Ele deu um passo com um novo coração que eu dei para Ele. Agora imagina quando Ele abre a boca, quando Ele adora, quando Ele ora. Tudo pelo novo coração. Quando Ele ama, quando Ele tem fé, quando Ele espera. Deus vê que é o fruto do coração que Deus mesmo deu para ele. E Deus fala, está funcionando. O coração do meu filho está funcionando. E Deus se agrada, Deus se alegra. Então não existe nada que você faça para ter um novo coração. Não existe. Deus dá para quem Ele quer. Mas uma vez que Ele deu, então é isso que você vai viver. Você vai viver a fé. Eu creio cegamente no que diz a Escritura.
o que ela diz sobre Jesus. E não interessa o que a filosofia diz sobre Jesus, eu creio no que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque a Bíblia não dá apenas informações sobre Jesus, ela diz que você também pode ter um relacionamento com Ele. Então você crê no que a Bíblia diz sobre Ele e depois você caminha pelos passos para ter um relacionamento com Ele, que a Bíblia também ensina isso. Então é fé objetiva e fé subjetiva. É fé no que está escrito e fé na minha experiência. Quando eu creio nas coisas que Ele prometeu para o meu futuro na glória, eu estou dizendo, Senhor, minha fé no Senhor não se limita apenas ao passado. Ela se estende por toda a eternidade. Isso é esperança. Mas quando você obedece a Deus, então isso é amor. Aí você me pergunta, pastor, mas eu posso obedecer a Deus com raiva? Eu não queria fazer, mas só porque a Bíblia diz eu vou fazer. Mais ou menos, se você fizer isso, está parecendo alguém que não tem um novo coração e está tentando imitar quem tem. Porque sabe qual é o maior problema da humanidade? Livros, eu estou encerrando agora a minha mensagem, só vou falar disso aqui para você. Livros foram escritos durante todas as eras, desde que o homem aprendeu a escrever. Ele escreve sobre como viver bem, como ser uma boa sociedade. Para que o homem está escrevendo isso desde que ele entende de escrita, ensinando os outros a viver bem e ninguém vive? Por que nunca resolveu o problema do ser humano? Esse negócio, vai nas bibliotecas lá, 10 passos para a felicidade no casamento, 10 passos para sucesso no trabalho, 5 passos para ser feliz no amor, não sei o que para isso, para aquilo. Como viver bem na sociedade, como não sei o quê. Por que ninguém vive? Tem um monte de livro, pega tudo e queima. Queima tudo o livro, porque qual desses livros resolveu o problema da humanidade? Nenhum. Mas você sabe o que é o problema da humanidade? É que o que nós gostamos não tem a ver com o que nós devemos. O que é nosso prazer não está ligado justamente com aquilo que é o nosso dever. Segundo a Bíblia, nós devemos uma coisa, mas segundo nossa carne, nós queremos outra. Agora, quando Deus te dá um novo coração, então o seu dever se torna seu prazer. É assim que você sabe se você tem um novo coração. Quando o dever, que é aquilo que Deus manda, está de acordo agora com o seu prazer. John Newton, aquele cara que fez a música Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Ele fez uma música também assim, que dizia assim: Senhor, antes o meu prazer era contrário ao meu dever, mas depois que eu te conheci, o meu dever e o meu prazer andam juntos. E isto só acontece quando nós recebemos um novo coração, quando nós conhecemos a Jesus. Só. Nunca mais. Por isso nenhuma religião pode ter a resposta. Por isso nenhuma religião tem a fé verdadeira, por isso que nenhuma religião tem esperança e nenhuma religião tem amor. Só o cristianismo. Porque a solução do problema do homem é essa. Nós devemos uma coisa, o que a Bíblia diz, mas nós queremos outra. Agora, o dia que recebemos um novo coração, aquilo que nós devemos torna-se o nosso querer. O salmista, Salmo 40, verso 8, ele fala assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Será que está realmente no nosso coração a vontade de Deus ou a nossa? Então, quando está a vontade de Deus dentro do meu coração, aí sim, tudo que Deus manda se torna meu prazer. Agora, se tudo que Deus manda é um fardo, é um sacrifício, é uma coisa, então acontece que ainda não temos um novo coração. Ou se temos, ele ainda está engateando, né? É um bebezinho, pacotinho, né, que você leva para lá e para cá. Aí vai crescer, fica tranquilo. Vamos orar?